Está no ar mais um programa Mensagens de Luz. É com muita alegria que temos estudado o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e tenho a grande honra, a grande imensa honra de receber a dirigente da casa Obreiros do Bem, Ilse Stefanes. Tudo bem, Ilse? Tudo bem, Luiz Otávio, o prazer é meu estar aqui, é sempre muito bom a gente estudar junto. Faz tempo, né? Faz tempo, né, que a gente não se encontra aqui. Sim. E isso, nós chegamos, olha, nós estamos praticamente no programa 132º, porque chegamos ao capítulo 132. Isso. Este capítulo tem qual título e se refere a qual frase dita por Paulo? Então, tem como título Diante da Providência. Certo. E aí a frase que Paulo escreve para Timóteo, né, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque essa frase diz respeito ao que muitos de nós praticam, no sentido de inventar desculpas de que não está pronto ainda para as tarefas, para a caridade, que é o amor em ação, que é muito imperfeito, somente quando tiver dinheiro, ou quando eu me formar em tal curso, quando eu tiver tal habilidade, eu vou ajudar. Antes disso, eu não tenho esta capacidade. Por que esse pensamento está errado? Então, Paulo vai além disso, né, dos nossos desculpismo, e ele convida-nos a observar cada tarefa que nos cabe aqui, né, e servir da melhor maneira possível. E aqui durante o texto ele fala que Deus não nos cobra assim grandiosidades, né, nem que nos tornemos santos do dia para o outro, nem que façamos grandes obras, né, que Deus compreende a nossa pequenez, né? Ele só espera que a gente cumpra a nossa parte, faça o nosso roteiro que a gente programou a contento, sem reclamações, sem desejar ter para poder fazer. Sem sermos heróis. E aí, quando eu estava estudando esse tema, eu lembrei de um outro estudo nosso, que é na quarta-feira, que a gente estuda o livro Céu e Inferno. Quem quiser participar conosco. Toda quarta-feira, às 17h30, nós estamos estudando uma das obras básicas, não é? Da codificação, o Céu e o Inferno, de Kardec. Isso. E nós estamos numa parte em que se fala sobre psicografias e cartas de espíritos felizes, né? Aqueles que passam um pouco pela perturbação depois do desencarne. Isso, do que chegam lá e estão bem, né? E nessa me chamou muita atenção a carta do espírito de Samuel Philip. Ele era um trabalhador espírita, ele conhecia, era ali do grupo da Sociedade Espírita Parisiense, e ele relata, logo depois que ele desencarna, ele é então convocado, né? É evocado, que eles falam, né? Ele foi evocado para dar o seu depoimento de como teria sido essa... Ele inclusive fala que ele se predispõe, né? Ele fala que pode fazer qualquer pergunta para ele, porque seria de cunho científico, ele sabia que teria cunho científico aquela comunicação. Isso, porque ali era um trabalho de pesquisa, né? De estudo mesmo. E o que me chama a atenção é que Samuel Philip, ele teve uma vida muito sofrida. Ele não tinha condições financeiras, ele era uma pessoa extremamente humilde e tinha muitos sofrimentos. Ele foi uma pessoa assim que foi muito... como que é a palavra quando a pessoa fala mal da pessoa? Maledicência. Sofreu muita maledicência, muitas calúnias, e teve muitos inimigos que o atacaram mesmo frontalmente. E mesmo assim, qual foi a postura dele diante de tais dificuldades que ele enfrentou? Agradecer. E assim, ele agradeceu pelas dificuldades. Então. Morreu jovem ainda, com 50 anos, vítima de uma doença assim terrível que causava muita dor e sofrimento. Mas qual doença?
não cita ali Não qual cita a doença, mas ele morreu em sofrimento. em sofrimento. E ele cita ali que durante as pessoas, né, quando apresenta a ele, fala que ele nunca ninguém viu ele falar mal de alguém, ou ele desejar o mal a alguém, ou ele fazer o mal propositalmente. Então, ele era uma pessoa de coração reto. E ele foi aquele servidor que Timóteo está falando, sabe? Serviu Paulo. sempre, que Paulo fala a Timóteo. Timóteo. Serviu sempre com abnegação, com amor, com respeito. E quando ele desencarna, ele disse que esses algozes dele, ele tinha mais é que agradecer, porque eles permitiram que ele rompesse uma das chagas dele do passado, porque a gente sabe que a gente Temos muitas, né? que a gente não foi. Ele conseguiu transformar o ódio em amor. Conseguiu. Então ele pôde se apresentar a Deus. Ele não se negou ao trabalho pensando nas dificuldades que apareceram, e foram muitas. Então ele foi aquele apóstolo, discípulo de Jesus, que pôde se apresentar a ele com a consciência tranquila. Eu fiz o meu melhor, da melhor maneira. Foi a chamada encarnação completista. Eu não saberia dizer se seria completista, mas ele fala, né, depois numa outra comunicação, em que ele estava, que essa encarnação dele era para resgatar últimos resquícios que ele tinha de uma anterior, outras muitas anteriores, né, que ele não havia conseguido. Então ele agradece muito a todo o sofrimento que ele teve, agradece os inimigos que com certeza auxiliaram para que ele completasse bem essa missão e chegasse como um obreiro de fato, com a consciência tranquila. E é isso que Paulo convida a Timóteo, né, e a igreja que Timóteo estava à frente na época, que eles trabalhassem, porque Paulo é um exemplo de quem se doou. A partir do momento que ele encontra com Jesus, ele soube se doar por inteiro. E ele convida então a essa doação. Não precisa você ter dinheiro para você fazer alguma coisa, não precisa você estar pronto, você tem que fazer aquilo que lhe cabe, né? Aquilo que lhe é possível, né? Naquele momento, Então foi uma bela citação, Wilson. Vamos para a conclusão então, que é sempre o último parágrafo, né, deste capítulo. Vamos ver como Emmanuel conclui esta passagem de Paulo. Atende cada dia os deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha a se envergonhar. Ou seja, então, trabalhemos na seara do Cristo, pratiquemos a caridade, que é o amor em ação, sem nos envergonhar dos nossos defeitos, que muito temos ainda, não é? Mas que façamos de pleno coração. Que esses nossos defeitos não sejam um empecilho para a gente abandoná-los no futuro, né? Que a gente possa. O que importa realmente é a intenção, né, de fazer o bem. Exatamente. Este foi mais um programa Mensagem de Luz. Eu agradeço muito a presença de nossa amada dirigente e espero vocês no próximo programa.